Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Teologia bíblica e tal. Eu quero salvar algumas pessoas aqui. Explica em base, em suma, gostou, né? O que é hermenêutica, o que é exegese. Misericórdia. Ô, gente, eu sou estudante, viu? Não, só tipo a galera... Porque assim, sempre todo mundo ouve falar nessas palavras aí, e ninguém geralmente sabe o que é. Sim. Então, só uma pinceladinha. Cara, só. hermenêutica é interpretação da Bíblia. Só que ela é interpretação, falando de um jeito... Como que é a expressão que eu uso? De um jeito simples. A interpretação Prático. da Bíblia como um todo. A exegese, você vai analisar, por exemplo, vai fazer a exegese de um texto. Você vai analisar o texto, o que aquele texto está querendo expressar, talvez palavra por palavra. Basicamente é isso. A hermenêutica, ele vai entender qual é o sentido do texto, para quem o cara estava escrevendo, qual era o contexto em que ele estava escrevendo, e também da Bíblia como um todo, como interpreta a Bíblia como um todo. Eu nem sei por que a gente caiu nisso. É porque você falou as palavras, eu falei... Falou que tava... Inclusive, a Bíblia pode ser lida de forma literal, figurada e simbólica, né? Muito obrigado. Então, tem várias maneiras de se interpretar Então, cada né? coisa ali. É aí Inclusive, que dá ruim, né? escatologicamente, tem inclusive só as 3 vertentes. É aí que dá os negócios, né? E aí, quando você falou que foi estudar tudo, você foi estudar realmente na linha que você mais identificou? Isso. Ou você foi experimentar todas? Não. Todo mundo que eu faço a pergunta, galera, é a mesma coisa. Não, só foquei em uma. Porque, tipo assim, eu entendo pessoas que fazem isso, mas na minha cabeça, como funciona? Eu estabeleço uma tese, essa é a minha tese. Depois, eu vou analisar uma antitese, que é alguma coisa que é contrária à tese que eu estabeleci. E disso eu tiro uma síntese, que é o resumo de tudo que eu aprendi. A vida de Stephen Hawking, né? A vida de Stephen Hawking. É, total, ele vivia disso. Então, tipo assim, tese e antítese, e eu extraio disso uma síntese. Então, eu mergulhei no que estava fazendo sentido para mim. Por que eu comecei, tipo assim, numa linha só, essa linha aqui, que a gente conhece como pré-milenismo histórico hoje, né? Porque eu queria interferir... No começo que eu começava, eu quero entender o que a Bíblia está dizendo e não dar a minha opinião em cima do que ela está dizendo. É isso que eu pensava. Uhum. E teve uma frase do Mike Bickle que me fascinou, que é: a Bíblia diz o que ela quer dizer e ela quer dizer o que ela disse. Então, no fundo, o meu desejo não era, tipo assim, me aprofundar na escatologia. Era, e até hoje eu quero entender o que a Bíblia está falando. Tipo assim, eu não quero colocar minha opinião em cima do que ela está falando. Sim. Então, mas dentro da escatologia não tem muito da opinião de quem está lendo? Cara, Porque tem. é muito figurativo. Porque, tipo assim, o processo de aprendizado passa pela minha interpretação, tá ligado? Mas a minha pergunta sempre foi, cara, como eu posso interferir o mínimo possível nisso? Porque, por exemplo, existe o cara que ele criou, assim, praticamente o que a gente chama de interpretação alegórica da Bíblia. A alegoria foi o Orígenes, ele é um dos pais da igreja. E Orígenes, ele ele é bem criticado por isso também, por outras coisas, mas o Orígenes, a parada da interpretação dele é que ele queria encontrar o sentido oculto por trás do texto. Então, ele lia um texto na Bíblia e ele queria entender o sentido verdadeiro do texto, ele está oculto por trás do texto. Então, ele começava a interpretar e alegorizar a respeito do texto. Só que, isso leva a um lugar onde, para entender a Bíblia, eu precisava entender... A chave para me interpretar a Bíblia estava no coração do Orígenes. Porque ele começou a criar alegorias. Isso significa tal coisa. Essa outra coisa significa tal outra coisa. E essa outra coisa, no sentido oculto, no sentido verdadeiro do texto, significa essa tal outra coisa aqui. Beleza, mas o que o cara que o Espírito Santo inspirou ali para escrever o texto, o que ele quis dizer quando ele escreveu o que ele escreveu? E o que o Espírito Santo estava querendo dizer através dele quando ele escreveu o que escreveu? Então, tipo assim, muito... O que eu acho complicado é analisar o texto que foi escrito com a minha lógica ou diante das situações sociais. Tipo assim, não aplicar o texto
o entendimento do texto, o que ele está dizendo, ao que eu estou vivendo. Mas pegar o que eu estou vivendo na minha época, no meu tempo, e falar, é isso daqui. E não o contrário. Tipo assim, cara, a Bíblia está dizendo uma parada e eu aplico as coisas do meu tempo. Eu acho que o movimento contrário, ele causa muito mais problema do que solução. Tipo assim, ele submete a Bíblia ao meu contexto. E não submete uma aplicação da Bíblia ao contexto que eu estou vivendo, né? É tão terrível que hoje você vê muita gente pregando que sobe para contar história, para falar sobre a inveja do irmão, sobre recalque. Cara, você viu aquele do Sobe na Vassourinha, da mulher pregando? Mano de Deus. Eu sei qual que você está Pastor falando. trai, mas ele é meu, eu tenho marido, e você, invejosa? Você fica, mano, é mano... triste, Mano, mas desculpa. isso aí Mano. é assustador, cara. Acho que eu tá- já vi isso acontecer de outras Cada vez maneiras. mais do que a gente achava que a gente nunca ia ver, a Mas gente só tá vendo. piora. Só Mano. piora. Não Mas tem essa- Bíblia, tem Daqui tipo pra historinha. frente, Daqui pra frente é, é só pra trás. trás. Ô, mano, mas tem umas... Qual que é a outra nova lá que a gente ouviu mesmo? A gente falou essa, ouvimos uma... Aí você me pegou. Pra quem não tem nada, metade Metade é é o o dobro. dobro. É tipo assim, mano, quando eu vi essa parada aí, eu falei, cara, como realmente, você tava até falando hoje da bolha, né? Como realmente, Clubinho. mano do céu. Porque, tipo assim, dentro da igreja local, a gente sempre vai ter demanda, sempre vai ter coisa ali para ajustar e tudo mais. E às vezes você fala assim, mano, é muita coisa para ajustar. Mas quando você olha para um bagulho desse, você fala assim, mano, obrigado a Deus pela minha igreja local, obrigado pelo pelo que o Senhor está fazendo aqui, porque, tipo assim, mano, como que alguém usa um ambiente, um lugar que é para exaltar a glória, a supremacia de Jesus, para fazer com que pessoas olhem para a glória de Jesus, sejam cativadas, como Jesus fala em João 6,35, aquele que crê em mim não terá sede, aquele que vem a mim não terá fome, sabe? A alma vem, a glória de Jesus exposta ali naquele lugar é tão grande que a alma, ela vem até Jesus, esse movimento, e usa um ambiente desse para, tipo assim, para fazer o... Como é o nome do negócio? Sei lá, mano, diz que recalque, né? Mas é isso.